Fala aí, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para trazer o pós-jogo da vitória do Botafogo sobre o Fortaleza, 2-0 no estádio Newton Santos, 2 gols do Igor Jesus. E o Botafogo volta à liderança do Brasileiro, agora com 50 pontos. Fortaleza tem 48, mas tem um jogo a menos. Fortaleza vencendo o Internacional, que é o jogo a menos que falta, volta à liderança da competição. Antes de soltar aí o pós-jogo da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos, estarei deixando o link na descrição desse vídeo. Quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo dos grandes clubes do futebol nordestino você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Vamos aí para o pós-jogo e daqui a pouco nós estaremos de volta. A sua maneira. Hoje mereceu vencer e por isso é o líder. E ainda se reforçando, Vitinho já anunciado, Adrielson no Brasil, muito próximo de voltar a vestir a camisa do Botafogo. Jean, alguma coisa saiu do roteiro ou está dentro do previsto o que aconteceu nesses 90 e poucos minutos de hoje? Tudo bem? Tudo bem, Dani? Boa noite. Pois, eu estava pensando exatamente isso. Acho que o jogo seguiu muito um script muito provável, né? Que todo mundo talvez imaginasse. Eu não faço crítica nenhuma ao time do Fortaleza por ter jogado dessa maneira. Acho que era até óbvio. Se a gente considerar, é bom lembrar, o Fortaleza é o time com a menor posse de bola do Campeonato Brasileiro, né? Uma posse de 41%, 42% mais ou menos. É o time com menor posse de bola. E é assim que ele é, ainda, é bom que se diga, o líder por pontos perdidos do Campeonato Brasileiro. Você vai jogar contra o Botafogo, que para mim joga hoje o melhor futebol do Brasil, já faz algum tempinho que joga o melhor futebol no Brasil, fora de casa, nesse contexto, tendo toda essa força abrindo mão da posse de bola, então, e aí a gente está vendo a posse de hoje, bem menor do que a média do próprio Fortaleza, que já é a menor do Campeonato Brasileiro. Então, 36 contra 41, 42. Ou seja, acho normal que tenha sido assim a postura do Fortaleza. Como disse o Zupa, não é que tenha conseguido encaixar tantos contra-ataques. O Botafogo foi melhor a maior parte do tempo, o Botafogo foi melhor no primeiro tempo, já tinha desperdiçado algumas boas chances, mas é curioso que mesmo o Botafogo tendo muito mais posse de bola do que costuma ter, hoje ele teve muito mais posse, porque o Botafogo também é o nono nessa classificação de posse de bola. Geralmente abaixo dos 50 ou pouco acima dos 50. Exatamente. Então, mesmo assim, o Botafogo consegue os seus gols como? Na velocidade, na transição rápida, num baita lançamento do Alexander Barbosa, que aliás já fazia uma partida impecável defensivamente, e aí aparece também participando do lance do gol. Então, eu acho que assim, a vitória ela é completamente justa, eu acho que não há nada para se discutir, basta olhar as grandes chances criadas, quem produziu mais, acho que o Botafogo E o VAR mereceu. salvou o árbitro. E o VAR salvou o árbitro. Aliás, eu até discuto, assim, para mim é um lance tão claro, né? E a gente, quem acompanha o futebol europeu, vê que muitas vezes, lances assim, o VAR só avisa o árbitro, ó, pode seguir, né? Pode seguir, porque não foi nada, aí podia marcar escanteio, que até tinha sido escanteio, né? Ou bola ao chão, como ele acabou fazendo, porque acho que talvez tivesse apitado antes da bola sair, mas de qualquer maneira, para mim, nem precisava do VAR, porque claramente, né, não havia toque na mão nem nada. Mas um resultado completamente justo e um campeonato ainda muito aberto, né? Pelo que a gente está vendo do Botafogo, pelo que a gente viu do Fortaleza mais uma vez, e repito, ainda por pontos perdidos é o líder, por um Flamengo que nesse momento, se vence os 2 jogos que tem, iguala o Botafogo na liderança do campeonato, se vence os 2 jogos a menos, por um Palmeiras que só tem o Campeonato Brasileiro, então tudo indica que a gente vai ter uma reta final de Campeonato Brasileiro muito legal. Sim, só para situar quem por acaso falou, como assim por pontos perdidos? É porque o Fortaleza, assim como o Flamengo, tem um jogo a menos ainda do que o Botafogo, que está com a tabela completa, fez seu 25º jogo hoje. Breiler Pires, boa noite para você. Quero te ouvir também para a gente já entrar todo mundo aqui no papo. Acho que tem muito elemento, né? Tem muita coisa interessante para a gente observar e analisar desse jogo de hoje. Sem dúvida, Dani. Boa noite para você, para os companheiros, para o fã de esportes. Primeiro, louvável o que as duas equipes fizeram, porque foi um jogo frenético, um jogo de 32 finalizações e um jogo envolvendo as duas equipes que mais jogaram na temporada. 57 jogos do lado do Fortaleza, 56 do Botafogo, e ainda assim
dois times dispostos a entregar tudo que tem de melhor. O Fortaleza não negociando perna, não negociando, entrega a partida. E o Botafogo mostrando o seu repertório. E essa é uma virtude do Arthur Jorge. Hoje foi um jogo que simboliza tudo que a gente vem falando sobre esse Botafogo, que, pelo menos no meu entender, é um time mais completo que o do ano passado. É um time que tem mais forma de jogar. E hoje isso ficou visível. No primeiro tempo, o Botafogo, com 75% de posse de bola, consegue criar as principais oportunidades. É verdade que a maioria delas com o Luiz Henrique, na jogada clássica do lado direito, partindo para o 1 contra 1, e até no começo do segundo tempo ele faz duas jogadas parecidas, e ali, não fosse o João Ricardo, o Botafogo já teria aberto o placar. Mas, além disso, o Botafogo tem mais. Tem o Marlon Freitas com o lançamento, e ali ele distribuindo o jogo, funciona praticamente como um terceiro armador do time, juntamente com Almada e Savarino. E o Botafogo, que mesmo perdendo o Cuiabano, que poderia ser um abalo para o time, pelo menos no aspecto ofensivo, consegue se rearranjar. O Marçal sobe bem menos, mas cuida ali do Breno Lopes. O Breno Lopes não consegue fazer muitas jogadas, tabelas com o Pochettino no setor. E o Botafogo é equilibrado, sabe o que fazer com a bola, não foi ali uma posse de bola estéril do Botafogo, e também foge do estereótipo, embora o Jean tenha ressaltado, né, que o Botafogo conseguiu fazer os seus gols de forma muito direta, contundente, até usando a bola no espaço, mas quando tinha a bola, era um time bastante perigoso também e que conseguia penetrar nas linhas de marcação do Fortaleza, que é um time que marca, que tem uma marcação muito forte no meio-campo. O Pochettino faz a primeira pressão juntamente com o Lucero, mas o Lucas Sacha e Hércules dão muita consistência no meio-campo. Mas, apesar disso tudo, o Botafogo foi encontrando, na base da qualidade técnica e também da qualidade do seu jogo, os argumentos para vencer, e, para mim, foi dominante durante toda a partida. O Fortaleza resistiu como podia, tentou ali a sua maneira, mas o melhor time, com mais repertório, com mais banco de reservas, levou a melhor, e isso ressalta a qualidade também do trabalho do Arthur Jorge. Esse é um grande selo para afirmar que o técnico do Botafogo conseguiu levar essa equipe a um patamar superior ao do ano passado, e, naturalmente, o torcedor botafoguense fica ainda mais otimista com a possibilidade de título brasileiro esse ano. Banco, repertório, tudo isso faz diferença, obviamente, né? Mas acho que o Botafogo também teve uma calma para se reestruturar. 3 minutos de jogo, perde o Cuiabano, sai machucado, sentindo a posterior de coxa, e entra o Marçal. O Breler já ressaltou características muito diferentes e o não desespero, assim. O Luiz Henrique, ele em determinado momento, ele precisa se reencaixar no jogo. Eu não sei o quanto isso tem a ver com a saída do Cuiabano ou não, né? Porque são, enfim, lados distintos do campo. Mas o meio-campo precisa se remoldar, e o Botafogo vai fazendo isso com calma durante a partida. No começo do jogo, os primeiros 20, 25 minutos, a gente vê a eleição do Cuiabano logo com 3 minutos, é uma pena, né? Para mim, o melhor lateral esquerdo da competição. Mas os primeiros 20, 25 minutos do Botafogo, o time se movimentou pouco na frente. E contra uma equipe, um adversário que tem a sua marcação tão encaixada e que estava em um nível de concentração para executar essa marcação tão alto como é o Fortaleza, o time mais estático e sem o Cuiabano para passar pela esquerda o tempo inteiro, já que o Savarino fecha muito para o meio e abre o corredor para o lateral, o Botafogo se mexeu menos e foi mais facilmente marcado. A partir do instante em que o Luiz Henrique sai da direita, veio para dentro, Savarino saiu da esquerda, veio para dentro, Igor Jesus sai de referência, o Almada movimenta bastante, o Marlon Freitas movimenta bastante. Essa movimentação foi tirando um pouco da referência de marcação do Fortaleza e foi permitindo ao Botafogo jogar um pouco mais em associação. E é um time que se movimenta muito bem. A gente está cansado de ver, por exemplo, o confronto contra o Palmeiras pela Libertadores, a gente viu o gol do Botafogo com o Igor Jesus saindo da área para servir o Luiz Henrique dentro da área de cabeça. Sim. Então essa movimentação ela é muito importante para o Botafogo. A partir do instante que o time conseguiu se movimentar mais e encaixar muito bem as suas peças no bloco baixo do Fortaleza, as chances começaram a aparecer. E mesmo o Marçal, fugindo das características mais agudas e mais ofensivas do Cuiabano, o gol impedido do Igor Jesus, o gol bem anulado, o cruzamento é do Marçal. É um tremendo cruzamento. Que é quem está impedido, na verdade. Que é quem está impedido. O Igor está em condição legal, quando o Marçal recebe ele está muito adiantado. Mas foi um tremendo
tremendo cruzamento. Então, acho que no todo, com o passar do tempo, o Botafogo foi entendendo aonde encontrar os espaços. E essa palavrinha espaço no futebol de hoje ela é muito valiosa e para um time como o Botafogo ela é muito necessária. E era algo que o Fortaleza estava negando demais. Até que o Botafogo também encontrou seus caminhos para encontrar as brechas. Assim, me impressiona, né? Assim, o começo do jogo, talvez não tenha sido o começo. Você imagina, né? O Fortaleza fazendo o que está fazendo no campeonato, o Botafogo jogando o que está jogando no campeonato. Muita gente imaginava, vai começar um jogo cheio de chances e tal. E não, é muito difícil você criar chances num jogo como esse, dada a intensidade tão absurda da marcação dos dois. É impressionante como os dois times tiram todo e qualquer espaço do adversário o tempo todo. É claro que o Fortaleza teve mais esse trabalho, porque a bola ficou tanto com o Botafogo que o Fortaleza tinha que estar ligado o tempo todo para não deixar que, sobretudo nessa troca de movimentações, alguém tivesse espaço para criar alguma chance. Acho que a primeira bobeada assim, do Fortaleza em relação a isso, a essa concentração, a essa intensidade, se dá até numa cobrança de escanteio, né? Pelo lado esquerdo do ataque do Botafogo, que a bola, se não me engano, ela até sobra, acho que para o Luiz Henrique, que tenta ajeitar para o pé esquerdo para bater, né? E acho que o torcedor até queria que ele chutasse. O torcedor reclama nessa hora. O torcedor reclama, lance, porque, de fato, a impressão que dá é que ele podia ter chutado já com o pé direito, sim. E ele acaba tentando ajeitar para a esquerda, que é o pé melhor e tudo mais. Mas assim, me impressionou demais também nesse começo do jogo a intensidade, a atenção, a concentração dos dois times, né? O Botafogo é um time muito físico, muito forte, que além de ter qualidade técnica, briga muito, mas o nível de concentração, de atenção e de intensidade desse Fortaleza para marcar também impressiona. E chama atenção também como o Botafogo conseguiu evoluir nos últimos jogos em relação à parte defensiva. Tinha sofrido no jogo contra o Juventude, 3 gols, vacilando na bola aérea, houve ali uma instabilidade e desde o jogo contra o Palmeiras é um time que é mais sólido, embora sofra em alguns momentos. Contra o Bahia, o John precisou fazer boas defesas, ajudou a salvar o time. O John tirou no carrinho, né? Foi bem ali saindo no Breno Lopes, mas hoje a gente vê o Botafogo muito sólido na defesa. Pelo Gregory, que faz ali um trabalho como um primeiro volante, até aliviando também a carga para o Marlon Freitas, e principalmente pela fase da dupla de zaga. O Barbosa voltou a jogar bem, voltou ao time titular merecidamente, o Bastos firme e seguro como sempre. Então o torcedor do Botafogo está feliz pela volta do Adrielson, e é necessário. O Botafogo viu que o Lucas Alter ainda é um jogador que precisa ser trabalhado, ainda jovem. Nessa temporada, quando entrou, o nível da defesa do Botafogo acabou baixando, mas hoje eu não vejo brecha para o Adrielson entrar. Com a bola que o Barbosa... Com o Bastos e o Barbosa, né? Bastos e Barbosa também estão jogando, o Adrielson chega como opção no banco. Naturalmente, tem uma história no Botafogo, deixou uma ótima impressão em relação ao ano passado, mas a defesa está muito bem assentada e o Arthur Jorge conseguiu corrigir a instabilidade dos últimos jogos. E aí, até em cima disso, Calça, que o Breiler traz, assim, o Arthur já deixou claro que ninguém no Botafogo vai jogar no nome, né? Ninguém no Botafogo vai jogar porque tem história. E eu acho que isso pode ser um ponto para essa volta do Adrielson, porque o Igor Jesus, para mim, é um exemplo claro disso. Perfeito. O Tiquinho sai lesionado, quando ele volta, ele dividem ali o espaço e o Igor mostra uma evolução que o faz titular. A gente olha os últimos jogos, 90 minutos, e agora com 5 gols em 5 jogos, né? Não marcou no último, mas nesse fez 2. Acho que fica cada vez mais difícil tirá-lo do campo. Olha, o Botafogo, esses nomes vão ser construídos dentro de campo, com a camisa. Então tá aí, foi o corte do canal do YouTube da ESPN Brasil. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí a partida entre Botafogo e Fortaleza. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.